Salve, Inter Inter, chegando então com os destaques desta sexta-feira e vamos começar pelo assunto mais polêmico. Lucas Alário, o negócio é o seguinte, na entrevista que eu tive aqui com o Ramiro Ruschel e com o Diego Brião, papo de narradores no Fala Colorado de quarta pela manhã, o Ramiro trouxe uma informação em primeira mão, que o Lucas Alário faria um procedimento menos invasivo do que uma artroscopia, que se daria por um tipo de infiltração no joelho. Um tratamento bem tranquilo, bem simples, mas que exigiria do Alário pelo menos uma semana de treinamento sem nenhum tipo de impacto. Rapidamente, alguns repórteres foram atrás da informação e imediatamente o Inter informa esses repórteres de que não havia nada, absolutamente nada, que o jogador tinha ganho folga e que apenas estava com preocupação em lesão. E aí, numa sanha de negar a notícia que se tem, ao invés de apurar, que é um erro bastante frágil, de um jornalismo ainda frágil, ao invés de operar a investigação, trataram de refutar a informação do colega. Porque cada vez que o clube se manifesta, nós temos uma tendência a entender que o clube vai falar sempre as coisas como elas de fato são, mas a gente tem que entender que são instituições protegendo seus interesses também. Isso não é sobre mentiras ou verdades, isso é sobre o compromisso que se tem diante das condições. E há um relativismo possível dentro das verdades. O fato é que no dia seguinte, na noite seguinte, o Inter traz uma nota dizendo que o Alário então faria com o seu médico particular, o Inter cedeu ele para que ele trate com o seu médico um tratamento no joelho. Eu conversei com pessoas ligadas ao Alário e ele foi para a Argentina tratar com o seu médico, só volta de lá na segunda-feira. Eles negam que haja algum tipo de procedimento mais invasivo e me informaram que por enquanto trata-se de uma RPG, uma KINE, né? Aquela reeducação postural que se faz em caso fisioterápico mesmo. Porém, uma das expressões que foram usadas foi a seguinte, deu um probleminha, tá? Essa foi a expressão, deu um problema, deu ali uma recuada no tratamento, por isso ele ficou um pouco mais apreensivo, porque já tiveram uma lesão grave ainda um ano atrás quando defendia o Eintracht Frankfurt e por isso ficou muito tempo no estaleiro. Então não é uma lesão simples, não é um simples cuidado de observação ou algo mais simplório, então não há o porquê, numa primeira instância, fazer com que a informação seja diminuída sem nenhum tipo de investigação, porque afinal de contas isso não é jornalismo. Então, parabéns à informação do Ramiro, parabéns ao Inter que traz essa nota, e a gente está aqui trazendo mais informações agora. Eu conversei com essas pessoas que são muito ligadas ao Alário, que me trouxeram esse cenário. Ele foi para a Argentina, volta só na segunda-feira, está fazendo tratamento de KINE lá, e aparentemente não deve fazer nada mais invasivo se isso não apresentar mais nenhum tipo de recorrência. Está fora do jogo contra o Juventude, a tendência é contar com ele já no jogo contra o Belgrano. É uma tendência de momento, ele precisa mostrar um quadro de evolução da lesão. Quem está correndo para evoluir a lesão é o Ener Valencia, e a tendência sim é de que ele esteja em campo na segunda-feira. Segunda-feira, a partir das 9h45. Você que comprou ingresso para as 9h30, você foi feito de palhaço pela Federação Gaúcha mais uma vez, que para acertar o horário de TV mudou o horário do jogo ontem. Mas isso não é nenhum tipo de consideração aceitável. Para que se tem regulamentos, estatutos? Para que a gente tem uma lei vigente em defesa do consumidor e do torcedor do futebol, o Estatuto do Futebol? Se trocou o horário do jogo, por mais que sejam 15 minutos, se trocou o horário do jogo depois de já ter se vendido mais de 25 mil ingressos. Já temos quase 30 mil na rua. Não é aceitável, pois não sabia que o jogo poderia ser televisionado, pois não tinha essa negociação com a TV, que já se regulasse isso antes para anunciar o jogo no horário, poxa. É uma falta de organização tremenda, o Campeonato Gaúcho é uma balbúrdia, né? Falando em números, 142 mil sócios, já batemos 142 mil, faltam 8 mil para 150, que o Inter tinha estipulado que chegaria no final do ano. Eu afirmo, se o Inter vence o Gauchão, o Inter extrapola os 150 mil. E quanto mais avançar em Copa do Brasil, Sul-Americana e for bem no Brasileiro, o Inter pode rumar aos 200 mil sócios ainda nesse ano. Eu creio muito nisso. É o segundo time com o maior quadro de sócios do Brasil. 177 mil Palmeiras, 142 mil o Inter, 112 mil o Grêmio é o terceiro. Então, olha, o Inter tem como fazer dessa associação um case de sucesso. E é mais uma fonte de receita forte para o clube, que coloca o clube sempre estável para a busca dos seus interesses econômicos. Falando de números ainda, eu não sou da área da matemática, né? Mas a gente tem que trazer número para atualizar você que está em casa sobre as coisas que estão rolando no Beira-Rio. Vamos falar sobre os números de Ricardo Matias. A joia da base que será novidade no banco de reservas contra o Juventude.
Matias é natural de Nova Iguaçu, jogava no Ferroviária, o Inter traz ele depois de uma observação em campeonatos de base, ele chega em 2022 no Colorado. Então ele está 3 temporadas no Inter e ele tem até agora 42 jogos com a camisa do Inter e 32 gols. É muito gol, vamos combinar, um jogador de 1,92 m, centroavantão, presença de área, um cara que puxa bastante o pivô, um cara que bate com força, né? Tem muitos gols da entrada da área, tem bom cabeceio, 42 jogos, 32 gols, isso pelo Inter. Só que no ano passado ele ainda jogou o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira, e aí em 5 jogos ele tem um gol e uma assistência. Então os números deste menino de apenas 17 anos são muito interessantes, a gente tem que tratar com muito carinho. Eu não sei se ele entraria no jogo, ele iria como uma opção, até porque o Alaro não vai ficar. Pode ser que jogue o Ener, o Wanderson, o Alan Patrick, o Maurício, e no decorrer do jogo entre só o Wesley e o Luca. Pode, pode. Mas se o Inter precisar deste garoto de 17 anos, estamos aí com uma expectativa. Mas tem que ter muito cuidado para não fazer também desse jogo um tipo de alçapão para o jogador, né? 17 anos, ele vai fazer 18 só no final do mês de julho. Lá no dia 25 de julho, então, ele vai fazer a maioridade. Uma promessa, uma joia, e eu insisto, cuidemos com carinho dos Ricardos Matias, dos Gabriéis Carvalhos, dos Iagos Noaus, porque é só assim que o Inter vai se reposicionar com as categorias de base. E se o Inter mudou o horário do jogo para segunda, muda o palco do jogo para a estreia na Sul-Americana. Joga na cidade de Córdoba, mas não no estádio do time belgrano, que está com defasagem de iluminação. Vai para o estádio distrital, o estádio mais imponente, o estádio de Copa do Mundo, um estádio de final de Sul-Americana em 2022, o Mário Alberto Kempis para 57 mil torcedores, um estádio mais alargado do que aqueles menos de 30 mil do estádio do Belgrano, com um gramado ainda em condições melhores. É uma boa notícia para o torcedor colorado também. Tá certo, galera? Cheguei com todos os destaques de momento e a gente vai trazendo informações no decorrer do final de semana, e segunda é dia de decisão para definir se o Inter estará ou não, e a gente vai lutar muito e vai querer que sim na final do Campeonato Gaúcho. Cheguei no oferecimento de Noig Bauer. A nossa história é chocolate. Então fica ligado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda o teu recado e tchau!